Bom dia, turma. Vamos dar início à nossa quarta unidade, né? Quarta unidade e última. Iniciando hoje, dia 14, vamos até o dia 7 de novembro, com aulas e atividades e trabalhos. A nossa avaliação será de 9 de novembro a 14 de novembro e o resultado final, 18 de novembro, certo? Para quem vai fazer a recuperação, aí vai ter que voltar, não é? De 19 de novembro até 20 de dezembro. Então, nós vamos falar hoje sobre o barroco, certo? É o módulo 4 de vocês, de literatura. Então, prestem atenção, por favor. Nós vamos falar sobre essa tensão que era o mundo da fé. Então, eu posso dizer que o barroco, o ser humano do século XVII, ele viveu em conflito, dividido entre a racionalidade e a culpa religiosa. Então, nas artes e na literatura, esse período estável e incerto é representado pelo barroco. Então, quando foi no ano de 1517, o padre alemão Martinho Lutero, ele divulga suas teses contra a venda de indulgência, né, o perdão dos pecados, pela Igreja Católica. Então, para ele, a conquista da salvação poderia ser alcançada sem a intervenção da Igreja. Então, desde que as pessoas seguissem assim, uma vida regrada, dedicada à religiosidade, e se arrependessem, né, sinceramente das faltas cometidas e que confiassem também na misericórdia divina. Vamos lá. Essa origem do barroco, ela é controvertida. Alguns etimologistas afirmam assim que está ligada a um processo mnemônico. O que quer dizer isso? Relativo à memória. Então, enquanto outros afirmam que designaria um tipo de pérola de formato irregular, que era a pérola barroca. Então, vamos lá falar um pouco sobre, né, essas ideias de Lutero, que era a tensão no mundo da fé. Então, as ideias de Lutero, elas circulavam pela Europa e conquistavam muitos adeptos. Então, com isso, iniciou aí um movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Vocês vão ver aí no slide. Por contestar algumas práticas da Igreja Católica, o padre ele é excomungado pelo Papa Leão X. Então, João Calvino, que era seguidor das ideias de Lutero, ele introduz a tese de que a prosperidade alcançada por meio do trabalho não é pecado e abre aí caminho para que, pela primeira vez na história da religião, esse lucro aí, né, fosse aceito como algo não pecaminoso. Então, essa tese aumenta o número de fiéis que trocam a Igreja Católica pelo luteranismo, certo? Então, esse contexto histórico. Então, o barroco ele foi o movimento artístico mais importante do período colonial. Então, como eu disse aqui, né, que eu estava explicando antes, a tensão no mundo da fé. Então, aí nasceu a crise de valores renascentista, veio a falência com o comércio com o Oriente, e iniciou no Brasil no ano de 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Né, esse foi o contexto histórico. O que há nesse barroco? O seu rebuscamento, certo? Que reflete aí o conflito entre o homem e a Deus, o pecado, o perdão, o material e o espiritual. E se caracteriza também pela busca do detalhe no exagerado rebuscamento formal. Nós podemos verificar na cidade de Cachoeira, não é? Nas igrejas, vocês veem ali, né? O formato, como ele tem ali o barroco. Né, tem ali a harmonia da dissonância nos prédios. A igreja matriz mesmo, né, de Cachoeira, nós temos o convento do Carmo ali. São estruturas barrocas muito assim bonitas e é também chamada, né, também temos a literatura do rococó, né, que também é bastante antiga também em Cachoeira. Então esse barroco surgiu no contexto da Contra-Reforma. Então nesse período aí tivemos duas visões de mundo, que foi a antropocêntrica, né, que é a vinda do Renascimento, e a teocêntrica, que é recuperada pela Igreja Católica. Então, a convivência e o choque dessas duas visões gerou uma tensão, do qual aí o barroco é a expressão eloquente. Então, essa tensão da fé, né, a tensão entre as duas visões de mundo, que se confrontam aí no período da Contra-Reforma, ela é explicitada pela literatura barroca,
sob a forma de uma consciência atormentada, né, por grandes dúvidas assim existenciais. Nas principais obras do Barroco, vocês podem observar, né, quem mora em Cachoeira, aí, quem passa por Cachoeira, observar aí a tentativa de promover assim, a união dos contrários. Então, como assim o paganismo e o cristianismo, o racional e o irracional, o sagrado e o profano. Então, o desafio do Barroco, ele é representado por um mundo instável. Então, a chave aí para compreender essas características da literatura barroca é aceitar que ela foi escrita com o objetivo de quê? De desencadear uma reação em um leitor de perfil muito específico. Então, foi no ano de 1545 que a Igreja Católica ela instalou aí o Concílio de Trento para reagir à propagação da reforma protestante. Então, essa reação ela é chamada de contra-reforma, como contra-reforma. Então, para deter aí a crescente influência do protestantismo, o Concílio de Trento, né, toma as seguintes medidas, foram 3. A reativa ao Tribunal do Santo Ofício, cria aí o Índice dos Livros Proibidos e funda aí a Companhia de Jesus, né, nessa tensão aí no mundo da fé. Houve também os agentes do discurso. Então, o que foi esses agentes do discurso? Nós tivemos a circulação dos textos barroco, né, que era ainda restrita à corte e às universidades, porque ela não era para todo mundo. Surgiram as academias, que foram as agremiações culturais, em que os escritores se reuniam, no caso, para ler e estudar poesias e tratados de retórica dos clássicos latinos. A poesia barroca também foi escrita, né, por poetas para poetas. E outra coisa, no Barroco, a tentativa de fundir visões de mundo antagonista, quer dizer, medieval e renascentista, ela se traduz assim esteticamente no fenômeno do fusionismo. Então, um exemplo dessa pintura aí, dele na pintura barroca, pode ser visto aí no uso da técnica do chiaroscuro, em que a contraposição de luz e sombra atrai aí o olhar para determinados elementos da obra. Nós tivemos aí 2 estilos na literatura barroca, que foi o cultismo, né? Esse cultismo aí, ele foi caracterizado pela linguagem rebuscada, né? Uma linguagem culta, muito extravagante, né? Essa linguagem aí do cultismo, nesse caso, certo? Nele, assim, um uso muito intenso de jogos de palavras, tinha também aí a valorização do detalhe, jogo de imagens, de construção, e também tinha, além do apelo a estímulos sensoriais obtidos, por exemplo, como o uso de sons e cores no texto. Então, essa corrente do barroco aí é mais comum na poesia do que na prosa. Tivemos também outro estilo, foi o conceptismo, né? Ou também chamado quevedismo, né? Pode ser chamado conceptismo ou quevedismo. O que quer dizer isso? É marcada pelo jogo de ideias. Então, de conceitos, seguido assim um raciocínio lógico, racionalista, usando aí uma retórica aprimorada. Então, o que é que valoriza nesse conceptismo? O conteúdo. Em lugar da forma e da linguagem, essa corrente do barroco, ela é mais comum nos textos em prosa. Você vê que o cultismo é mais na poesia. Já o conceptismo é em textos, né, em prosa. Então, nele é desenvolvido assim, um raciocínio que busca conquistar o leitor pela construção intelectual. Então, os sermões do padre Antônio Vieira são exemplos do conceptismo barroco. Vamos lá. As características gerais. Tivemos a arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade e complexidade e essencialismo, e o barroco literário, que nós já falamos antes aí dos 2 estilos, o cultismo e o conceptismo, tá bom? Qual a principal característica do barroco? Era também chamado de seiscentismo. Então, são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Aí começou o barroco no Brasil, né? Que foi aí o barroco brasileiro. Então, viemos aí com Vieira, que foi o engenhoso pregador português. Então, no contexto aí de disputa entre católicos e protestantes, que marca o século XVII, o sermão ele é usado pelos padres católicos para propagar a doutrina cristã.
Então, nos sermões barrocos, uma posição moral é defendida por meio do uso de uma imagem. Então, muitas vezes, ela é extraída de uma passagem bíblica, né, que a ilustre. Tivemos também os sermões do padre Antônio Vieira, que ficaram conhecidos pela engenhosidade da argumentação e pela destreza com que o autor manuseia os recursos proporcionados pelo conhecimento da retórica, certo? Aí no Barroco do Brasil, vocês veem aí que teve início no século XVII, né? Teve destaque em escultura, pintura, literatura. O marco inicial dele, que foi no ano de 1601, foi a obra de Prosopopeia, de Bento Teixeira, tá? Contexto histórico. Então, ele foi influenciado pelo barroco português no Brasil, desenvolveu assim o chamado século de ouro. Foi durante o ciclo do ouro, né? Claro, aí veio aí a chamada século do ouro. Uma exploração desse minério que foi a principal atividade econômica desenvolvida no país da época. Nessa época, a capital do Brasil era Salvador, que foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, foi uma época assim, de forte desenvolvimento econômico no país, né? Que teve a abertura dos portos marítimos, né? Teve teve bastante desenvolvimento aí nessa época. Quais as características desse barroco no Brasil? Era uma linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento da linguagem mesmo, uso de figuras da linguagem. Que figuras de linguagem era essa? Metáfora, metonímia, prosopopeia, a união do religioso e do profano, a arte dualista, tivemos o jogo de contrastes, a valorização dos detalhes, cultismo, né, que foi falado, o jogo de palavras, e o conceptismo, né, também chamado de quevedismo, que foi o jogo de ideias, tá? Quais os principais autores dessa obra? Da do Brasil. Nós tivemos Bento Teixeira, né? Nascido em 1561, morreu no ano de 1618, foi o autor de Prosopopeia. Esse poema épico, com 94 estrofes, ele exaltava a obra de Jorge de Albuquerque Coelho. Tivemos também o autor Gregório de Matos, que foi um dos maiores representantes da literatura barroca. Foi conhecido como Boca do Inferno, né? Uma vez que sua poesia ele ironizava diversos aspectos da sociedade. Então, por isso que ele foi colocado esse apelido nele. Então, ele se destacou numa poesia lírica, religiosa, erótica e satírica. E tivemos Manuel Botelho de Oliveira, também foi o primeiro brasileiro a publicar os versos no estilo barroco, né? Nós tivemos aí a obra que se destaca, a Música do Parnaso. Outro foi Frei Vicente de Salvador, né, o historiógrafo e o primeiro prosador do país. Nós tivemos aí as obras História do Brasil e História da Custódia do Brasil. E outro foi Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, também autor de Eustáquios e Descrição na Ilha de Itaparica. Esses autores foram os autores do Brasil, né, do barroco no Brasil. Aí passamos para o barroco em Portugal. Teve início no ano de 1580, o ano foi da morte de Luís de Camões, que foi um dos maiores escritores clássicos da língua portuguesa. Esse período ele vigorou em Portugal até 1756. O barroco literário teve como maior representante o padre Antônio Vieira, com os sermões dele, né, escrito em conceptista. O estilo nas artes, a arquitetura, a pintura, a literatura e a música. E foi nesse período do barroco em Portugal que se desenvolveu aí, né, um período especial, porque eles passavam por momentos de pessimismo. Então, foi um fato assim que tornou a literatura barroca diferente dos clássicos conhecidos, né, na época. O contexto histórico do barroco em Portugal iniciou com o período da colonização do Brasil. Então, foram diversos conflitos com os holandeses. Eles tentavam conquistar parte do território, né, que estava já sob domínio português. Quais os fatores que ocorreram para o surgimento dessa grande economia, né, social e política? E assim Portugal conquistou, né, foi conquistando aí, estava assim, sob o domínio espanhol e lutava pela independência. Mas essa independência só foi conquistada no ano de 1640. Quais as características? Tinha quase as mesmas características do barroco no Brasil. Era o exagero e minúcia nos detalhes, a temática religiosa e profana.
Teve a dualidade e complexidade, o uso de figuras de linguagem, a mesma coisa, os contrastes e conflitos, teocentrismo, né, versus antropocentrismo, teocentrismo, Deus, né, no centro, e antropocentrismo, o homem no centro de tudo, e o cultismo e o conceptismo. Aí nós temos o cultismo e o conceptismo do Portugal. Então, esses conceitos aí na escola literária, né, o cultismo pode ser chamado também de gongorismo e o conceptismo de quevedismo. Então, esse cultismo aí, ele foi determinado pelo jogo de palavras, né, jogo de ideias, de conceitos. Já o primeiro aí, ele foi influenciado pelo poeta espanhol Góngora, né, por isso que tem o nome também que pode ser chamado de gongorismo. Então, a linguagem é muito rebuscada, valoriza assim a linguagem culta, né, aquela forma textual. Já o segundo, que é o caso do conceptismo, ele caracteriza aí o pensamento lógico. É o estilo assim que tem como principal objetivo convencer o leitor. Quais os principais autores, né? Foi o padre Antônio Vieira, que teve o sermão de Santo Antônio aos Peixes, sermão da Sexagésima e sermão do Bom Ladrão. Tivemos também padre Manuel Bernardes, né, que foi Pão Partido em Pequeninos e Nova Floresta. E teve também Luiz e Calor. E as obras de Francisco Manuel de Melo, que foi a Carta de Guia de Casados, as obras métricas e os apólogos dialogais. Isso aí foi, né, no Barroco em Portugal. Ainda nós tivemos aí Francisco Rodrigues Lobo, Soro Mariana Alcoforado e Antônio José da Silva. Esses foram os autores, né, os poetas, autores do Barroco em Portugal. Está aí seguindo uma atividade para que vocês possam fazer, certo? Através do slide que eu mandei. Vocês vão, né, dessa videoaula, vocês vão procurar as respostas, colocar, tá? Vão tirar foto e enviar para o meu e-mail ou para o grupo mesmo. Vocês vejam como vocês enviam aí, no caso, para o meu e-mail, vai ser melhor vocês tirar foto, fazer direitinho. E além dessa atividade, gente, vai a atividade também no módulo 4, certo? Que é uma socialização, conhecimentos assim prévios para que vocês possam responder. Vocês vão fazer a leitura dos textos e vão responder da página 9 a 14. Também vão me mandar as fotos, certo? Eu gostaria que vocês fizessem também aí, iniciando aí a leitura das características do Barroco, da página 15 a 18, certo? Vai tudo explicado no Clipe Escola, tudo direitinho. Então aí foi a nossa primeira aula da 4ª unidade, né, falando sobre o Barroco. Desejo a vocês agora um restinho aí agora da tarde. Façam isso. E até amanhã na nossa próxima aula de gramática.